Jornal Gente da Rádio Bandeirantes dá sequência agora à série de entrevistas com representantes dos partidos políticos. Nós hoje vamos conversar com o representante do PL, o senador Carlos Portinho, que foi o indicado pelo presidente do partido, o Valdemar da Costa Neto, para falar conosco aqui nesse espaço que estamos destinando para discutirmos política e conversarmos um pouco mais sobre as expectativas das composições para a eleição desse ano de 2022. Senador, seja bem-vindo aqui à Rádio Bandeirantes. Bom dia, tudo bem? Bom dia, muito obrigado. Bom dia a toda a sua grande audiência. Vamos começar falando então sobre vacinação, Porque isso vai continuar na pauta e nós teremos, claro, que discutir essa proposta com os candidatos, com os partidos ao longo de 2022. Temos aí a variante Ômicron mais presente, com um número maior de diagnósticos, pessoas procurando os postos de saúde. Como que o senhor, o PL, como é que isso está sendo discutido no partido? É preciso investir em vacina e reforço? Essa vai ser uma bandeira levantada pelo partido na eleição de 2022? O PL é um partido plural, Ele reúne diversos políticos de diversas correntes ideológicas e a gente, como eu sempre digo, deve aprender a conviver com as diferenças. Quanto mais pensando que devemos ter menos partidos e partidos maiores, mais fortalecidos, reunindo mais políticos. Eu sou autor do certificado de vacinação e testagem, projeto aprovado em junho por unanimidade no Senado, que repousa na Câmara, mas já é uma realidade em todo o país por decretos municipais. Agora, olhando para o governo brasileiro, o governo ele tem um mérito, e a gente não pode retirar, que realmente o Brasil é o país que mais vacina. O governo brasileiro investe na produção de vacina. Agora a Fiocruz já vai lançar a sua produção própria. Então o Ministério de Ciência e Tecnologia, o ministro Marco Pontes, ele tem investido muito nos parques de produção. O senador Wellington Fagundes, do Mato Grosso do Sul, do PL, no Senado Federal, avançou com um projeto que permite a conversão de fábricas de imunizantes animais para vacinação, para a produção do IFA, para as vacinas, ou seja, aumentando aí o nosso parque de produção, a nossa oferta, e isso é uma realidade que a gente não pode afastar, e o Brasil vem aí, o Rio de Janeiro já bate quase 90% da sua população vacinada, e ela evita os óbitos, e isso é uma grande vitória, e o Brasil tem investido tanto na vacina quanto avançado com a vacinação. Senador, o presidente Jair Bolsonaro se filiou ao PL no finzinho de novembro de 2021 e deve concorrer à reeleição à presidência pelo Partido Livre. As declarações que o presidente tem dado, por exemplo, a respeito de vacinas, emendando aqui no assunto que foi trazido pelo Pedro, disse claramente que não vai vacinar a filha dele, que tem 11 anos. Representam o pensamento do PL? Representa o pensamento do presidente e de todo cidadão que assim imagina. A vacinação ela é obrigatória, mas não é compulsória no Brasil, e isso me refiro a outros tipos de vacinas e de vírus. É lógico que os pais têm a responsabilidade de decidir pela vacinação. Nós, quando nascemos, aliás, de todos nós, as crianças são as primeiras a se vacinar. Então, você vê que o PL vem dentro do partido, até representado muito por mim, uma pessoa que tem uma preocupação com a vacinação, com certificado de vacinação que permite abrir a nossa economia, quem vai aos jogos de futebol, quem vai aos espetáculos, tem sido um instrumento necessário para vários setores, turismo e tudo mais. A gente, no PL, como eu digo, a gente tem que conviver com as diferenças e entender que o Brasil, as pessoas têm que ter responsabilidade pelos seus atos, têm o direito de decidir sobre a sua vida, mas é obrigação do governo incentivar. Esse mesmo governo que, além de liderar no mundo o processo de vacina de milhões no parque e na produção de vacina própria do Brasil, que alcançaremos em breve, é o mesmo governo que colocou no ar o Conecta SUS. Conecta SUS é justamente o instrumento necessário que permite exatamente isso. Não vai ser difícil divulgar essa mensagem se o garoto propaganda do partido é contra e tem aí um histórico muito difícil nesse quesito vacinação?
Uma coisa é que o presidente, como pessoa física, né, eu entendo que ele pensa, outra coisa são os atos, e os atos dele, do governo, institucionais, que importa ao cidadão, tem levado a vacina ao braço do cidadão brasileiro, tem cura da nossa economia com isso, tem investido por isso nesses parques de produção de vacina. Eu acho que a gente tem que olhar os atos e pensar que a gente pode conviver com as divergências, mas o país tem que institucionalmente trabalhar para a vida, para a sua população. Isso o governo brasileiro tem feito. Senador, Sônia Blota aqui, um prazer recebê-lo no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Enfim, o senhor falou, o Pedro Campos colocou bem a questão, quer dizer, se o garoto propaganda fala uma coisa e o partido está falando outra, fica complicado casar. Então eu vou perguntar para o senhor a respeito das reformas. Com esse da Previdência e de outros marcos regulatórios, tem as importantes reformas, a administrativa e a tributária, e que estão deixando a desejar. O próprio presidente Jair Bolsonaro falou que elas não devem andar esse ano. Eu queria saber como é que os senhores estão trabalhando isso durante essa campanha eleitoral, tanto o presidente quanto o PL. Esse é um ano de eleição, realmente, é um ano que já é difícil aprovar grandes reformas. Quero lembrar, o ex-presidente Michel Temer conseguiu aprovar, sim, uma reforma trabalhista, mas ele não era candidato à reeleição, né, o que facilitou, num ano de eleição, a sua aprovação. A reforma administrativa, ela mexe com diversos setores, principalmente da administração pública, naturalmente, né, e exige um debate maior que talvez não haja espaço político, digamos assim, para avançar nesse ano. A reforma tributária, ela é desejada por toda a população. A gente teve avanços, sim, tanto na Câmara com o projeto de reforma do imposto de renda, tanto no Senado com a PEC 110, que está muito próxima aí de chegar a um texto final para a votação. Mas o ano eleitoral, ele atrapalha, mas esse material ele pode ser usado. É bom destacar as reformas, que eu chamo reformas de mercado, que o governo federal produziu com muita eficiência. Por exemplo, agora a BR do Mar, como, por exemplo, a independência do Banco Central, a privatização da Eletrobras, o marco legal das startups, que eu relatei e que vem atraindo enormes recursos para o nosso país. O Brasil já tem mais de 20 unicórnios no mundo, no setor de tecnologia. Mas, senador, essa vai ser a bandeira da campanha? Qual a bandeira da campanha? Eu entendo que essas reformas, elas são muito importantes, porque elas abrem a nossa economia, atraem investimentos. Posso deixar de dizer também, numa área que a própria reforma de mercado da Sociedade Anônima do Futebol, que vem atraindo investimentos, né, nesse setor também, para clubes que estavam praticamente aí quebrados. Então, eu acho que o governo ele tem muito a mostrar, além de obras por todo o país, especialmente na parte de infraestrutura, né, concessões com resultados incríveis, como, por exemplo, recentemente a da Dutra, de campos de petróleo, o próprio investimento em usinas e geração de energia, a própria legislação sobre a distribuição de energias alternativas, né, energia solar, eólica. O governo tem muito a mostrar, parte também, naturalmente, do trabalho que fez o Senado Federal. Senador, o presidente Bolsonaro já mudou de partido, se não estou enganado, 11 vezes, para 9 partidos. Eu fiz a pergunta que eu vou fazer para o senhor, na rodada que nós estamos fazendo de presidentes, no caso do senhor, representante do presidente de partidos políticos. Eu já fiz a mesma pergunta para Luciano Bivar, do PSL, e também para Carlos Lupe, do PDT. E eu vou repeti-la para o senhor. Um pouquinho diferente, né? Mas o teor é o mesmo. O PL não teme ser usado pelo presidente Bolsonaro, uma vez que ele já declarou que ele escolhe o partido com as necessidades e possibilidades de uso dele, e não do partido e nem da ideologia do partido? O partido não teme ficar na mão se o presidente for eleito logo depois da eleição? O PL é base do governo Bolsonaro desde o início, né? Por isso, acredito que há uma identidade entre o partido e o presidente. Tanto o presidente agrega muito ao PL, como o PL agrega muito ao presidente, junto com a composição dos outros partidos que formam o bloco de apoio, como o PP, como Republicanos. Eu entendo que
o PL, por ser como eu disse, e a gente fala muito de forma pejorativa do centrão, né? Mas um partido de centro é um partido plural, é um partido que admite o debate interno de ideias opostas e consegue conviver com essas diferenças. Talvez por isso o presidente tenha encontrado no PL um partido que pôde recebê-lo muito bem, né? E que pode construir junto, que vem construindo ao longo desse governo essas reformas, como muitas que eu citei aqui, né? Apoiando, né, as iniciativas do governo federal. E o presidente tem muito a agregar também ao PL, né? O presidente carrega uma legitimidade enorme, de muitos brasileiros continuam firmes, apoiando, acreditando no governo, e por isso eu acho que o PL e o presidente são, nesse momento, um bom casamento, olhando aí para o cenário eleitoral. O PL é um partido que tem capilaridade, tem muitos prefeitos, muitos governadores, né? Então essa soma, sem dúvida, agrega a ambos, tanto ao presidente quanto ao PL. Mas, senador, o PL também abraçou, né, com braços e pernas, o PT. O Partido Liberal foi o vice-presidente da República quando o presidente Lula foi eleito, José Alencar. O presidente do partido, Valdemar da Costa Neto, foi condenado na justiça por envolvimento em ações que são creditadas ao governo do PT. Já abraçou fortemente um e agora está abraçando fortemente outro. A gente tem que entender na política, a política não é fla-flu, né? Eu só torço para o Flamengo e não torço para o Fluminense. Nosso partido tem que ser o Brasil. A gente tem que torcer para que o Brasil dê certo. Eu falo isso hoje porque sou do partido do governo e, eventualmente, num cenário aí negativo, de que eventualmente ele não seja eleito, o próximo presidente, a gente vai construir, tem que construir. Eu sou um crítico de muitas ações do governo, porque não estou só para bater palma, eu estou justamente para apontar os erros e para construir. Por quê? Porque, no final das contas, seja quem for o presidente, os resultados recaem sobre a sociedade, sobre eu, sobre vocês, né, sobre o contribuinte. Então, o nosso papel é contribuir. E o PL, justamente respondendo a sua pergunta, como eu disse, é um partido plural. É um partido que tem correntes mais à esquerda, que tem correntes mais conservadoras, que tem correntes mais à direita e tem correntes que acreditam aí no livre mercado, mas também na importância do governo dentro daquilo que a sociedade exige, o social, sua função social. Então, é por isso que somos um partido plural e podemos contribuir com os governos e vemos contribuindo com os governos no Brasil. Senador, nós estamos conversando com o senador Carlos Portinho, que é do PL, né, aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Para uma eleição nacional, é claro que as ligações estaduais elas são fundamentais, as composições. E por isso que eu pergunto para o senhor, o PL vai ter candidato ao governo no Rio de Janeiro? Quem é o candidato do presidente Jair Bolsonaro? E no maior colégio eleitoral em São Paulo, quem vai ser o candidato? No Rio de Janeiro, o nosso candidato é a reeleição, o governador Cláudio Castro, também ao PL recentemente, nesse movimento que fizemos aqui do crescimento do partido. O governador Cláudio Castro, ele mostrou-se muito competente, ele tem recuperado a economia do Rio de Janeiro, e olha que o Rio de Janeiro não é para amador, né? Já foram vários governadores presos, a economia realmente sofrendo muito com tudo isso, e a partir principalmente da concessão da SEDAI, né, o Rio de Janeiro se capitalizou e vem fazendo as suas reformas, e o governador Cláudio Castro aqui é o nosso candidato, é o candidato que, inclusive, conseguiu pacificar a política do Rio de Janeiro, né? Conseguiu permitir que o Rio estava só reagindo, né? Agora ele está planejando, ele está investindo, e isso é mérito da sua capacidade de governança e mérito também da sua articulação política, porque pacificou, de certa forma, fez um arco muito grande de aliança aqui com diversos partidos, diversos atores políticos, dividindo os espaços, sabendo dividir os espaços com todos. Em São Paulo, o PL ainda está discutindo, o candidato mais provável é o ministro Tarcísio, né, ao governo do PL, uma pessoa de imensa capacidade técnica e que tem ajudado muito ao Brasil e ao governo federal com diversas obras. Ô, senador, as pesquisas recentes estão mostrando o ex-presidente Lula bem à frente do presidente Jair Bolsonaro. O que leva à análise de que o presidente Jair Bolsonaro precisa atrair o centro para a sua candidatura. Na sua opinião e pelas suas conversas, Bolsonaro vai continuar radicalizando durante a campanha? Ontem, por exemplo, ele voltou a acusar o STF.
Alguns temas a gente, não só o presidente, mas muitos segmentos da nossa sociedade, eles têm criticado. Não é só o legislativo, né? E não é só o executivo que são objeto de crítica da sociedade. O judiciário, e falo até como advogado que fui e vivenciei em diversas instâncias muitas questões que hoje estão aí miradas, digamos assim, no STF, que representa a Corte Maior do Brasil e que tem também as suas deficiências e que é objeto até de outros partidos, outros candidatos, inclusive no próprio Senado tem diversas iniciativas de partidos que têm outros candidatos que vêm criticando a postura do STF. É lógico que há uma forma de comunicação, cada um tem a sua, né? Mas eu entendo que isso é uma demanda legítima da sociedade e é importante que estejam sujeitos a críticas e possam fazer a sua autocrítica. Aliás, seria melhor que todos fizessem a sua autocrítica e melhorassem os seus serviços, né? Não só o Congresso, não só o presidente naquilo que discordam, mas também o judiciário. Senador Carlos Portinho, ao vivo conosco aqui na Rádio Bandeirantes, falando em nome do PL, o Partido Liberal, partido do presidente Jair Bolsonaro. Queria perguntar para o senhor, senador, sobre expectativas para a bancada do PL na eleição agora de 2022. O PL hoje é a terceira maior bancada da Câmara, 43 deputados, e claro que deve haver a expectativa no partido de que o ingresso do presidente Jair Bolsonaro traga um aumento de bancada. Com que números o partido trabalha e na janela eleitoral agora, janela partidária, há expectativa de que deputados bolsonaristas, inclusive os filhos do presidente, ingressem no PL? Sim, a partir da filiação do presidente Jair Bolsonaro, a nossa bancada no Senado, que começou pequena, antes até do meu ingresso, eram 2 senadores, com o meu ingresso 3. Agora o ingresso do senador, além do senador Romário, que já havia ingressado, o senador Flávio Bolsonaro, e devemos aí começar o ano de fevereiro com uma bancada ainda maior, chegando a 7 senadores, podendo alcançar até 10 senadores ainda no ano de eleições. Com as eleições, como eu falei, tanto o presidente agrega ao partido, como o partido agrega ao presidente, e nesse aspecto o presidente agrega muitos votos, né? Mostrou-se na última eleição capaz de eleger uma grande bancada, e isso se soma, na verdade, a bancada que já é grande, que nós pretendemos aumentar. Aqui no Rio de Janeiro, a nossa expectativa, por exemplo, é passar dos 3 deputados federais para 10 a 15, o que seria um recorde aqui, inclusive na história da política fluminense, né? E isso se espelha também em outros estados, na medida que o presidente goza de legitimidade, mas as eleições têm muitos votos a trazer também para construir junto com o seu partido. Ô, senador, uma pergunta que eu tenho feito aqui também é sobre o fundo eleitoral, né, para os partidos políticos, aí os representantes que passam aqui por essa série de entrevistas. O presidente da República, ele gosta muito de dizer que gastou 2 milhões e pouco, né, um pouco menos de 2 milhões e 500 mil reais na campanha de 2018. O PL vai ter acesso a uma fatia grande do fundo eleitoral, vai fazer o que com esse dinheiro? O que não for usado, o presidente disse que não precisa de muito dinheiro para a campanha política, vai fazer o que com esse dinheiro todo? Está aí um outro ponto de divergência, presidente, o que é sadio, inclusive, a gente conviver com isso. O presidente vetou, quero lembrar, a LDO justamente nesse aspecto, né? Derrubamos o veto e agora deve ser aprovado. A gente optou por esse modelo de financiamento de campanha. Campanha custa, gente, e para que todos possam ter, ou a maioria possa ter, os seus espaços na política, né, concorrendo com aqueles que têm muitos recursos, e não falo só no meu partido, vamos falar aí de partidos menores que precisam de recursos para trazer, inclusive, novos personagens que a gente precisa renovar o cenário político, o caminho que nós escolhemos depois, no antigo, que nos trouxe o modelo antigo, muita corrupção, muito caixa 2, que era o financiamento privado, muitos envolvimentos, relações espúrias entre setor público e privado, o outro caminho que restou é o financiamento público, né? Uma eleição, ela custa, o próprio judiciário gasta em torno aí de 10, tem um orçamento aí em torno de 10 bilhões para uma eleição, metade é o orçamento aprovado agora nessa lei, na lei de orçamento anual para o fundo eleitoral. Esse fundo ele deve ser distribuído, o PL ele tem muitos candidatos a governo em praticamente todos os estados, ele tem o candidato a presidente, né? Ele tem a sua bancada, que é grande,
né? Assim como outros partidos, o próprio PT mesmo defendeu de igual forma, porque sabe da importância desse que é o único instrumento, né? Se tivesse outro, eu também apoiaria, mas ainda não conheço, infelizmente, a motivação para as pessoas doarem, não sei nem se seria esse o caminho para as campanhas eleitorais, é muito pequena, né? Eu me lembro quando eu concorri, eu sempre gosto de dizer isso, vereador alguns anos atrás, fui a amigos próximos pedir ajuda, amigos mais próximos de infância, e eles mesmo falaram, não, Portinho, eu tenho que depositar lá na conta para a Receita Federal, depois eu vou cair, vou ter que ficar explicando para a Receita que eu te dei R$2.000 para a campanha, R$1.000, R$500 para a campanha, toma aqui, pô. Não pode ser assim. Né? Tem que ser registrado, tem que ser dinheiro registrado, né? Se for doação de pessoa física, a população tem que entender, mas é difícil captar, sem dúvida nenhuma, o montante que existe, né? No próprio transporte, alimentação, material de campanha, programa de TV, que é necessário para que o partido possa levar as suas propostas, exibir seus candidatos, né? Que formam aí o custo de campanha. Isso vai ser naturalmente partilhado entre os partidos e entre os candidatos. Aqueles que têm mais candidatos e têm mais representatividade, que essa é a lógica, terão uma fatia maior do fundo eleitoral. Mais cadeiras, maior fundo e maior representatividade justifica isso. Queria agradecer ao senador Carlos Portinho, senador do PL do Rio de Janeiro, falando em nome do PL nessa nossa série de entrevistas aqui na Rádio Bandeirantes com presidentes representantes dos partidos. Muito obrigada, senador. Até a próxima, hein? Muito obrigado.